Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre os aspectos tipológicos, né? Os tipos, né, que existem de gêneros textuais, né, que se enquadram dentro dessa parte tipológica. Então, vamos ver. Aspectos tipológicos. Tipologia é a ciência que estuda os tipos. Serve para definir categoria, certo? Os gêneros textuais, eles são agrupados juntos em 5 principais aspectos tipológicos, certo? Como argumentar, como expor, como narrar, descrever e relatar. Todos os tipos de gêneros que vocês estudaram esse ano e vão estudar no ano seguinte e por aí adiante, vocês vão ver que muitos deles são para argumentar. O que é argumentar? É apresentar fatos, ideias, é mostrar através, né, da sua opinião, né, que você está certo. Então, argumentar é tentar convencer alguém sobre as suas ideias. Então, os textos que apresentam argumentos são aqueles que apresentam ideias, fatos, razões, contraprovas a favor ou contra, né, para convencer alguém sobre algo ou alguma coisa. Então, esses tipos de gêneros servem para convencer as pessoas a ler, né, e aceitar a sua ideia, a sua opinião. Então, vamos ver. Argumentar é um texto de opinião, é um diálogo argumentativo. O autor, né, ele fala com o leitor, ele tenta argumentar através do texto argumentativo, né? Então, pode ser também carta de leitor. Quando você pega uma carta de leitor, a pessoa que escreveu a carta está querendo argumentar, né, com as pessoas que estão lendo essa carta para mostrar suas ideias e convencê-las de que suas ideias estão perfeitas, né? A carta de reclamação também é outro tipo de argumento, né? É outro tipo de gênero textual que utiliza a da argumentação, né? Argumenta. O debate regrado também, quando alguém faz um debate que segue regras, também eles tentam convencer, né, através desse debate, mostrando para o interlocutor os seus motivos, as suas ideias, né, e tenta mais uma vez convencer sobre as suas ideias. Um discurso de defesa, se uma pessoa vai discursar defendendo alguém, ela vai jogar argumentos para mostrar a sua defesa em relação a ela, a essa pessoa, né? Para todo mundo ver que ele está certo, que essa pessoa é certa naquilo tudo que ele está querendo dizer. Existe também o argumentar no discurso de acusação, tanto no discurso de acusação como de defesa. Existem os advogados, por exemplo, que discursam para defender e outros para acusar. Então, para você poder defender ou acusar, você tem que usar de argumentos para convencer as pessoas sobre suas ideias e que você está certo, né? Que os fatos que você diz são verídicos em relação à pessoa, ou defendendo ou atacando, acusando. Vamos ver o próximo. Agora vamos falar do expor. É outro aspecto tipológico. Bom, o expor significa apresentar. Expor é apresentar, é contar, é revelar, é tomar conhecido, é tornar conhecido, né? Então, o expor é um texto, é o tipo de texto, né? Ou é a parte tipológica que expõe, que mostra
né? E é chamado de texto ou tipo de gênero expositivo, que mostra, né? Então, vamos ver. Expor. Se você parar para pensar, né? O aspecto tipológico de expor apresenta-se num seminário. O que é seminário? Você faz uma aula a respeito da matéria dada pela professora para mostrar para a turma. A gente forma um grupo e esse grupo vai apresentar um tema da aula que a professora deu, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que está apresentando, estudou e passou a entender o assunto. Então, expor está mostrando para outras pessoas, né? Então, o expor também aparece num artigo ou no verbete de enciclopédia. Quando você abre o dicionário, você vê exposto vários verbetes, ou seja, vários vocábulos, várias palavras com o seu significado, né? E também como é escrito, né? Para você não errar e não escrever a palavra errada. Então, quando você abre o dicionário, ele está exposto, ele está expondo para você, né, os significados dos verbetes que se encontram nele. Outro tipo, né, de gênero textual que aparece a exposição, que aparece o expor, é a entrevista. Quando você faz uma entrevista, você expõe para os outros o diálogo que está havendo entre esses dois, né, personagens, essas duas pessoas que são entrevistadas, né? Em relação também agora a tomadas de notas, quando você faz tomadas de notas anotando alguma coisa, você quer mostrar o que foi anotado, né? Então você está expondo para alguém. Outro tipo de gênero textual que enquadra o expor, a exposição. Resumo de textos expositivos ou explicativos, relatório científico e relato de experiência científica. Vamos ao próximo, o narrar, né? O narrar, gente, é contar, né? O narrar é expor, tanto por escrito como oralmente, né? Eu posso narrar uma história para vocês na sala de aula ou por aqui de forma oral. Essa história vai ter personagens, vai ter enredo, vai ter tempo, vai ter lugar, mostrar o lugar onde está acontecendo a história, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, narrar é contar, é relatar, expor por escrito, oralmente, um fato, um acontecimento. Você pode narrar não uma história, mas um fato que você viu, um fato que aconteceu. Você pode narrar acontecimentos, histórias. Então, vamos ver agora o narrar, que tipos de gêneros entra numa narrativa. Então, o narrar sempre vai aparecer em um romance, né? Num livro escrito por alguém que conta uma história com personagens, com tudo isso que eu falei para vocês. O conto, mesmo que seja menor do que o romance, não é? Também há narrativa, há o narrar, uma narração. Como também a crônica, histórias do dia a dia, também forma uma narração escrita, né? Ou oral, se quiser falar oralmente. Como a fábula, são historinhas, né? Vocês viram no começo do ano, são histórias que têm personagens, mesmo que sejam poucos. Tem desenvolvimento, tem introdução, tem um final, né? E a lenda e a novela. Se vocês pararem para pensar, a novela, quando vocês vão assistir, ela é uma história contada para a gente, não é? Certo? Então, o aspecto tipológico de narrar mostra incluso no romance, no conto, na crônica, fábula, lenda e novela. Vamos para a próxima, que é o descrever, né? O descrever ações, né? Então, o descrever ações representa também por escrito ou oralmente, no seu todo ou em detalhes, algo ou alguma coisa, né? Contar em detalhes, ou seja, instruir. Então, dentro do aspecto tipológico de escrever ações, né?
entram as instruções de montagem. São os textos que, por exemplo, quando você compra um móvel e ele vem desmontado, você vai encontrar lá dentro, quando abre o que você comprou, que são as peças de um móvel, de alguma coisa, de um armário, vem um texto mostrando a instrução de como montar. Então, essas instruções de montagem, elas descrevem ações, tá? Outro tipo de aspecto tipológico que descreve ações são as receitas culinárias. Elas nos orientam a como preparar um prato gostoso. Um regulamento, quando você vai mostrar o regulamento, coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, você também está descrevendo ações daquilo que pode ou não pode nesse regulamento. Como também nas regras de jogo. Para você compra um joguinho e você quer jogar, mas não sabe, vem o manual de instrução, vem instruindo, né? Então, ele descreve ações também, como as regras de jogo, né? Como instruções de uso, como usar determinada coisa. Então, gente, até aí nós já temos aspectos, né, tipológicos, que tipo pertencem. Pode ter os gêneros de argumentar, de expor, de narrar e de escrever ações. Vamos para o próximo. Relatar. O que é relatar? Relatar é contar alguma coisa para alguém. Eu fui passear, ou então eu estava andando no meio da rua, eu vi uma briga, então eu vou relatar aquilo que foi visto por mim, aquilo que eu vi numa viagem, aquilo que foi comentado por alguém. Então, relatar é contar, é expor também por escrito ou oralmente um fato, um acontecimento, né? Que a gente conta para alguém ou narra, tá? Então, vamos ver aonde entra o relatar. Esse aspecto tipológico de relatar entra no gênero textual de relato de viagem. Quando eu vou relatar uma viagem, eu vou, né, falar sobre ela, sobre a viagem, onde foi, quando foi, por que eu fui, o que eu vi, o que foi bom, o que foi ruim, como eram as pessoas desse lugar que eu fui. Então, eu vou fazer um relato de viagem, né, daquela viagem que eu fiz. O relato pessoal, eu vou relatar sobre a minha pessoa. Então, também o relatar pode ser um testemunho. Eu vou testemunhar para alguém alguma coisa que eu vi. Bom, a pessoa foi acusada de matar alguém, mas essa pessoa estava com a gente. Então a gente vai dar um testemunho de que naquele momento ela estava conosco ou comigo, né? Então eu vou relatar para fazer a defesa dela, né? Então quando a gente dá um testemunho, né? E igual na igreja, dentro das igrejas, né, evangélicas, as pessoas fazem um testemunho, né, de que amam Jesus, de que Ele é a melhor coisa dentro dessa vida para todos nós. Então a pessoa faz um testemunho porque gostou, porque passou por situações positivas, boas, né? Aí ela vai expor, né, os seus sentimentos através desse testemunho. Então, isso é relatar. Como também como também notícia. Para a gente passar uma notícia para alguém, a gente tem que relatar a notícia, dizendo onde aconteceu, com quem, como foi, por quê, quando, onde, como, entendeu? Então, tudo isso entra o relatar, como também na reportagem e na biografia, que é quando nós falamos da vida de alguém. Bio, né? A vida de alguém, a escrita da vida de alguém. Então, eu também posso relatar na biografia. Então, agora, vocês estão vendo aqui, ó, nos aspectos tipológicos, certo? O que foi apresentado, certo? Então, um bom dia para vocês. Vocês, por favor, olhem com atenção, né? Preste atenção a essas explicações para vocês, a partir de agora, né, poderem reconhecer o tipo de texto que é.
ok? Então, um beijo.